Maravilha, então, bora começar. Agradeço aos guerreiros que têm força, fé e coragem de estar no sabadão à tarde aqui comigo. Obrigado pela presença. Bora começar a resolver mais exercícios, né? Porque eu sei, hoje é dia, né? Sabadão, véspera de feriadão prolongado. Obrigado mesmo, de coração, porque é muita confiança e muita fé e amizade mesmo, porque senão não estariam aqui. A gente estava resolvendo na última aula o exercício de herança, né, do veículo. A proposta é a seguinte, né? Só para a gente lembrar aqui qual é a proposta. Estou voltando aqui. Tá certo, é o primeiro aqui, é a partir do 21. A gente está fazendo aqui o exercício da herança através de um exercício prático, né? Para a gente ver como que funciona. A ideia é montar um sistema que consiga fazer locação de veículos, né? E aí a gente tem veículos do tipo carga e veículos do tipo passeio. E a gente viu que havia características em comuns. Se a gente juntar, pegar de um e do outro, separar as características em comum, fatorar aí as características em comuns, a gente vê que tem muita coisa em comum. São poucas as diferenças entre um veículo para locação, né, claro, para um sistema para a gente registrar, as diferenças entre um veículo do tipo passeio e um veículo do tipo carga. A diferença é que o veículo do tipo passeio, ele tem número de portas e se tem ou não ar-condicionado. E o veículo do tipo carga, ele tem a característica que é a capacidade que ele consegue carregar em toneladas. E difere também no cálculo do valor da locação, que tem um acréscimo de 10% no cálculo, né? Então, se deu R$ 100, eu coloco mais 10%, deu 110, que é a cobrança pelo desgaste do veículo que a gente está fazendo. E aí, a gente montou as classes. Vamos ver como que ficaram essas classes, né? A gente montou nossa classe, né, baseado no exercício aqui da especificação de tudo que eu falei, né? Dos 10%, das características. As características que eram comuns, a gente percebeu então que tinha apenas duas características do lado do veículo e uma característica do lado de carga que não eram iguais, elas diferiam, né? O restante era tudo igual, olha lá, tudo igual. Já que era tudo igual, a gente podia criar uma classe que representasse isso daqui e a gente poderia depois fazer uma outra que especializava a classe anterior, adicionando essas duas características para ser um veículo do tipo passeio, e uma outra adicionando essa característica também, né, sendo uma especialização dessa outra daqui anterior, adicionando capacidade. E aí a gente viu que a gente poderia criar uma classe que a gente chama de superclasse, que é a classe primordial, a primeira da nossa estrutura, que tem todos os atributos incomuns entre todo mundo que vai participar dela. Então a gente colocou placa, marca, modelo, ano, valor do KM rodado, KM inicial, KM final. Essa é a nossa superclasse. Todo veículo terá essas características no nosso sistema. A diferença é que os veículos do tipo passeio, eles vão ter, além daquelas características, a característica ar-condicionado e a característica número de portas. E os veículos de carga, além daquelas características, característica capacidade. A gente implementou o código. Então, a gente começou lá um veículo, a gente especificou, né, quais são os atributos, né, placa, marca, modelo, ano, valor do KM rodado, KM inicial, KM final. A gente fez as especificações, método set e método get para todos. Criamos um construtor, mas a gente não colocou nenhuma inicialização ainda. Os nossos métodos de entrada de valor, a gente colocou eles, mas não atribuiu regra de negócio, a gente deixou as regras de negócio ainda padrões, né? Simplesmente atribua, ele aceita qualquer valor, tá beleza, montamos. Depois a gente montou a classe passeio, que representa uma especialização de um veículo do tipo passeio, que adiciona aquelas duas características, né? A classe veículo,
Ela, então, é uma extensão, a classe veículo, perdão. A classe passeio é uma extensão da classe veículo. Ou seja, a gente está fazendo a herança. Passeio herda todas as características de veículo. Passeio herda todas as características de veículo. Apesar da gente só declarar as características ar-condicionado e portas, passeio tem as mesmas características que veículo tem. Então, tem placa, marca, modelo, ano, valor do KM inicial, KM final e KM rodado. Então, ele tem todas essas, mais ar-condicionado e número de portas. E uma coisa muito importante, né? Para fazer herança, a gente precisa, então, usar a palavra reservada extended, ou seja, eu estendo a classe passeio da classe veículo. Eu não posso ter mais de uma classe declarada aqui no extended. O Java, em específico, né, ele tem herança apenas de uma classe. Heranças múltiplas ele não suporta, então ele não herda de duas classes suas características. Para isso daqui a gente usa, então, o veículo, ele herda as características, a gente usa apenas uma veículo, né? Então, passeio herda todas as características de veículo. Quando a gente constrói um objeto do tipo passeio, vai ser algo assim, né? Passeio, o nome do nosso objeto, igual o operador new, que instancia um novo objeto em memória, né? Chamando o construtor passeio. Quando eu chamo o construtor passeio, ele vem aqui e executa o construtor passeio, fazendo a alocação de memória dessa classe daqui. Ele cria lá a alocação e gera o objeto em memória para a gente, com todos os atributos dela. Quais são os atributos do passeio? São esses daqui. E para ele alocar na memória também os atributos oriundos da superclasse. Então, para fazer isso, eu preciso chamar o construtor da superclasse. Como que eu chamo o construtor da superclasse? Através do nome genérico, né, super, que ele tem a mesma função que o this. O this faz referência ao objeto instanciado, o super faz referência à superclasse. E aí, quando eu chamo passeio alocou em memória, aqui ar-condicionado, porta, vai chamar o super. O super vai vir aqui na classe passeio e vai chamar o construtor, que alocará em memória, né, todas essas características daqui da classe veículo. Aí, no final das contas, passeio vai ter todas as características de veículo, mais todas as características que foram declaradas nele mesmo. Por exemplo, se eu criar um objeto a partir de passeio, eu posso setar a placa. Mas a placa é de veículo, sim. Eu posso chamar um set placa e colocar uma placa no meu veículo de passeio. Posso dar um set km inicial, set km final, set valor do km rodado, e tudo isso daí vai funcionar. E note, todos estes métodos que a gente chamou, eles não foram declarados em passeio, mas sim em veículo. E aí a gente pode fazer exatamente isso aqui. Chama tudo que é de veículo. Vou adicionar aqui mais um. Vou dizer, por exemplo, a quantidade de portas que tem o veículo, né? Vou deixar aqui uma linhazinha separada, só para a gente conseguir visualizar quais são os atributos e métodos oriundos da superclasse que a gente herdou e o que foi especificado na própria classe, né? Passeio, ponto, 7 portas, e a gente vai colocar aqui um carro de 4 portas. Joia? Colocamos uma característica que foi desenhada dentro da classe passeio. Essas daqui foram desenhadas dentro da classe veículo e essa foi desenhada dentro da classe passeio. E além do mais, a gente tem aqui a impressão do objeto. Quando nós fazemos a impressão do objeto, ocorre a chamada do toString. Nós viemos na classe passeio e especificamos que ela não teria um toString agora. O que acontece? Se ele não encontra um toString na classe passeio, ele vai ver na classe que está acima. Se ela estende de alguém,
ele vai nela. Nós estendemos passeio de veículo. Logo, ele vai procurar o toString em veículo. Ele vai vir aqui no veículo e vai procurar o toString. Temos um toString veículo? Sim. Nós montamos um toString em veículo. E ele vai chamar o toString. Note que o toString de veículo, ele não tem dentro dele a impressão do valor se tem ou não ar-condicionado e nem a quantidade de portas, porque são características da classe filha dela, que é a classe passeio, a subclasse. Então ele não vê isso daí, ele não consegue enxergar. Então vamos experimentar, né? Vamos lá no usa passeio, compilei, está tudo compiladinho agora, rodei. Na hora que eu rodo, olha lá, veículo, aí ele vai colocar aqui a placa, marca, KM inicial, KM final, o valor do KM e quanto que deu de locação. O valor do KM rodado é R$ 100. Eu andei 10 quilômetros, logo 100 vezes 10, 1.000. Está aqui, bonitinho. Não está aparecendo a característica extra. Se eu quiser que apareça essa característica extra, eu preciso adicioná-la no meu toString. Então, a gente pode, por exemplo, vir aqui na classe passeio e adicionar um toString. Vou lá e adiciono um toString. Lembro que o toString é um método que foi declarado na classe Object. Ele existe no Object. Nós temos a herança do Object a partir de veículo. Veículo não tem um extended explicitamente declarado, mas de forma implícita nós temos extended object. E dentro da classe Object, nós temos um método chamado toString. E o método toString da classe Object, ele tem o objetivo de converter o objeto para string. Se ele já existe numa superclasse e eu quero mudar o comportamento dele, ou seja, eu quero reescrever o que acontece nesse método, eu vou fazer um override. O override nada mais é do que o polimorfismo, só que de método. A gente vai mudar o comportamento do método. O nome do método continua da mesma forma, a característica que ele tem, que é ser chamado quando o objeto tenta ser impresso, né? Ele já converte o objeto para string, mantém-se, mas eu mudo o conteúdo. O que está entre o abre e fecha chaves do método, eu posso ir lá e mudar. Essa, então, é a ideia. Nós já fizemos isso na classe veículo. Isso daqui não é necessário deixar explícito. Se eu não coloco, ele faz de qualquer forma. Nós já temos um toString declarado dentro da classe veículo. Se já tem declarado dentro da classe veículo, quando eu crio um objeto do tipo passeio e eu mando imprimir ele, e aí ocorre a chamada do toString, ele não acha o toString aqui dentro, mas ele acha o toString dentro da classe Py de passeio, que é veículo. Assim, ele executa esse cara daqui. Isso daí é o que acontece. Ele chama esse daqui e não o do object, porque ele já encontrou dentro da classe veículo. Se eu quiser agora modificar o comportamento do método toString, vou fazer lá o meu arroba override string toString, abre e fecha parênteses. Esse método ele é público, né? Está aparecendo público, e ele retorna, return, ele retorna uma string. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode trazer todas as características que estavam presentes no veículo, que já mostra bastante coisa legal, e a gente adicionar as características novas de passeio. Para isso daí, a gente pode usar a técnica de chamar o toString da superclasse. Então, para chamar o toString da superclasse, a gente faz o seguinte: super, para fazer referência à superclasse, ponto, toString. Método, abre e fecha parênteses.
e concatena toString com S maiúsculo. Eu, diga Rose. Não, beleza. Aí eu vou chamar ele. O que vai acontecer nesse exato momento? Ele vai chamar o toString da superclasse. Só que eu quero adicionar novas características. Então eu vou adicionar aqui, ó. Vou colocar um /n só para ficar na linha de baixo, que eu já vi que ficou comprido, né? Aí só para organizar. E eu vou concatenar. Mas eu vou continuar aqui só para ficar um pouco mais organizado. Vou chamar aqui passeio e vou falar que passeio tem algumas características. E a primeira é ar-condicionado. E eu quero dizer se tem ou não. Aqui eu vou fazer, já que o atributo ar-condicionado é booleano, eu vou fazer uma forma fácil que é fazer o operador ternário, né? Eu vou converter o verdadeiro e falso dele para sim e não. Ar-condicionado, se isso daqui for verdade, sim. Se não for verdade, não, não tem. Então, essa é a ideia. Para a gente visualizar aqui, eu vou quebrar de linha aqui só para ver. Ar-condicionado vai imprimir sim ou não. Agora, eu quero colocar aqui vírgula, aspas, vírgula, e o número de portas. 2 pontos. E aí eu vou colocar aqui portas. E aí, fechei. Dessa forma, vou adicionar essas características. Compilei essa classe aqui para atualizar. Tem o mais, né? Pulei aqui, ó, vou tirar esse último mais daqui. Compilei. Tá belezinha agora, compilado certinho. Vou executar agora. Só executar. Olha ali que legal. A gente tem as características do veículo e agora a gente vê que ele tem as características do passeio, né? Do veículo do tipo passeio, que no caso está lá ar-condicionado não e número de portas igual a 4. Por padrão é falso, então todos os carros por padrão não têm ar-condicionado. E aí agora vem o nãozinho escrito ali. E se eu quiser fazer a mesma coisa com a classe carga que a gente tem, né? Então a nossa classe carga, ela também tem lá extended de veículo. O nosso construtor de carga chama o construtor da superclasse, construtor de veículo. Nós temos um atributo a mais, então a nossa especialização é adicionar a capacidade. A gente fez um set, um get. A gente viu aqui como calcular o valor do KM. Utilizamos a mesma técnica. Como esse cara foi declarado na superclasse veículo e eu estou mudando o comportamento dele, eu estou fazendo então um polimorfismo de método. Estamos mudando o comportamento do método calcula valor de locação. Esse método, ele existe dentro da classe veículo. Olha lá a classe veículo, nós temos aqui calcula valor de locação. O nosso calcula valor de locação, ele tem um acréscimo em carga de 10%. Por conta disso, ele tem uma mudança no seu funcionamento. Ele não é igual. Ah, mas eu só adicionei 10%. Sim, mas não é o mesmo comportamento. Todo veículo, independente se ele é um veículo de passeio ou um veículo de carga ou apenas veículo genérico, ele tem um método calcula valor de locação, porque nós queremos sempre cadastrar veículos na nossa locadora. Estamos cadastrando, então, um veículo e mudando o comportamento do método de cálculo
do valor de locação. Vimos que tem várias possibilidades. A primeira possibilidade que a gente viu, que a gente está fazendo na sobrescrita do método, é chamar os métodos get dos atributos, remontando o processo de cálculo aqui. Então, a gente remontou o processo de cálculo, chamando os métodos get, que são os métodos públicos de acesso aos atributos. Isso daí, quando os atributos declarados na classe pai, na classe veículo, eles são privados. Quando eles não são privados, a gente tem uma possibilidade. Se a gente tentar acessar diretamente, ele vai dar erro porque é private. Nós podemos mudar a visibilidade do atributo na classe veículo. A gente pode vir na classe veículo e aumentar a visibilidade. Tínhamos desenhado inicialmente tudo como private e agora mudamos para protegido. Temos aqui KM inicial, KM final e valor do KM rodado. Eles são protegidos. Então, eu mudo para o protect. O protect, então, ele serve para aumentar a visibilidade. Mas o privado, ele é enxergado, então, esse algo declarado como privado, não importa se um atributo ou um método, né? Ele é enxergado, quando declarado como privado, apenas dentro da própria classe. Então, fora dessa classe, ele não é visto. Não dá para acessar. Por isso que quando estava tudo declarado como privado, em carga nós tivemos erro. Aqui, que foi o primeiro caso, nós tivemos erro quando tentamos acessar os atributos que eram privados. Os atributos privados só podem ser enxergados dentro da própria classe veículo. Ah, mas essa classe, ela é uma herança de veículo. Sim. Se é uma herança, é uma outra classe que herda, não é a própria classe. Então, um atributo ou um método privado, ele não pode ser acessado dentro da classe filha, se for declarado como privado na classe pai. Então, aqui a classe pai estava declarado como privado, eu não tenho acesso. Para que eu possa ter acesso, ou eu uso um método de acesso público, que é o get, para poder pegar o valor, ou eu mudo a visibilidade, aumentando de privado para protegido. O que o protegido nos provê? O protegido nos provê a visibilidade dentro da própria classe e nas classes que herdam essa classe. Então, é dentro da própria classe e nas classes que herdam essa daqui. Quem herdou veículo? Carga herdou de veículo. Logo, os atributos declarados como protegidos em veículo, temos acesso a eles em carga. Olha que legal. Podemos fazer dessa forma, então. Então, dessa forma, se tiver privado, não conseguimos acessar. Podemos acessar os atributos usando os seus métodos de acesso GET, que são públicos, ou podemos mudar a visibilidade dos nossos atributos para protegido. E aí a gente consegue acessar diretamente o atributo. Temos uma terceira possibilidade de solucionar esse problema. Nesse caso, para este caso em específico, como o calcula valor de locação, ele vai ter somente um acréscimo de 10%, ele não muda o cálculo em si, né? Ele pega o valor que existia e adiciona 10%. É só isso que ele faz. Podemos, então, fazer isso daqui. Chamar o calcula valor de locação da superclasse, que nos traz o valor da locação calculado, e esse resultado nós adicionamos 10%, ou seja, multiplicamos por 1, ou seja, ele, mais 0,1, mais 10%. E aí ele passa agora a ter
o valor dele acrescido de 10%. Pode ser feito dessa forma também. Lembrando que, como o método calcula valor de locação já existe na superclasse veículo, isso é um override, é um polimorfismo de método, ok? Só para lembrar. E se eu quiser agora criar também um toString para esse cara daqui, para carga, posso? Posso. ToString não existe dentro de carga. Ela não existe diretamente dentro de veículo. Ela existe em object. Então, eu estou fazendo uma modificação no método declarado em object. Então, é um override também. É um polimorfismo de método. Eu vou mudar o comportamento do método que foi declarado em uma superclasse. Então, vou fazer um arroba override e vou criar o meu método toString. Ele é público. To público string, toString, abre, fecha, e ele retorna, return. E aí ele vai retornar uma string. Vamos montar de acordo com o que a gente fez em passeio, né? A gente vai pegar aqui, na classe passeio, a gente montou isso daqui. Vou montar da mesma forma, mudando as características somente para adicionar a característica capacidade. Então, eu vou adicionar aqui a capacidade. Passeio não, agora é carga, e aqui é capacidade. E nós vamos chamar capacidade. Joia. Vamos chamar aqui a capacidade. E aí ele vai mostrar a capacidade em toneladas. Compilando. Ok. Essa classe foi atualizada. Vamos ver a classe que a gente implementou que usa ela. A gente fez aqui a designação de uma placa, do KM inicial, KM final, valor do KM rodado. E a gente setou uma capacidade de 15 toneladas. Se a gente mandar imprimir, a gente tem que ter aqui, imprimir as características de veículo e depois embaixo de carga. Compilando essa daqui, rodando, olha que bonitinho, temos aqui tudo que é de veículo, embaixo a gente colocou para ter de carga. E aí a gente vê que deu uma melhoradinha, uma especialização nisso daí. Joia. Vamos fazer agora o que realmente o exercício pede, né? Então, a gente fez um overview do que era feito, do que era pedido, discutido, e vamos fazer agora a implementação do que é realmente solicitado. Vamos ver o que o exercício solicita, né? O exercício em si, ele solicita o seguinte, aqui no slide 21. Uma empresa de locação de veículos necessita de um sistema para armazenar as informações de sua frota de veículos. Para todos os veículos é necessário armazenar tais informações. Essa locadora de veículos possui duas categorias, que é passeio e carga. O total da frota dela é de 15, sendo 10 do tipo passeio e 5 do tipo carga. Então, a gente vai montar agora alguma coisa, né, uma classe que vá fazer alocação de veículos, né, fazer a locadora de veículos. Então, vamos criar uma classe nova que represente isso. Vou começar aqui para um main Java, vou salvar isso daqui, eu vou chamar de locadora veículos, minha locadora de veículos. Minha locadora de veículos, eu vou armazenar tudo dentro do Dropbox. Fatec POO, arquivos fonte, POO, veículos. Aqui, dentro de veículo.
Então, essa nova classe daqui que eu vou criar vai para dentro de veículo. Joia. Tá lá dentro, bonitinho. Tá tudo junto, né? Vamos começar então a montar. Eu vou montar uma estrutura que vai ter um menu, que vai pedir opção, não sei o que, para a gente ver o funcionamento em prática disso daqui. Então, primeira coisa, eu vou fazer aqui. Import java.util.scanner. Vou criar o meu scanner. Scanner, leia, igual a new scanner. Ele escaneia a entrada do sistema. System.in. Tá lá, bonitinho. Só que não basta esse, porque eu tenho características, por exemplo, placa, que na verdade são strings. Então, eu tenho que ter um segundo scanner para que possa ler as strings, né? E não dê problema de leitura. Joia. Vou declarar uma variável opção. Vou montar aqui uma estrutura do while. Enquanto alguma coisa, enquanto opção for diferente de alguma coisa, que a gente ainda não sabe o número, vou montar o meu menu, né? Vou fazer aqui o meu menu de opções, né? Vou montar o menu de opções. System.out.println locadora de veículos. Locadora de veículos. System.out.println um cadastrar veículo do tipo passeio. 2. Cadastrar veículo do tipo carga. Vou pedir para fazer uma listagem geral de veículos, né? Então, aqui, ó. Acho que aqui no exercício tem. Dos veículos, para veículos, nananã, nananã. Aqui. Deve permitir as seguintes consultas. Listagem. Todos os veículos cadastrados. Então, todos os veículos cadastrados. Listar todos os veículos. Fazer uma consulta do valor de locação mediante a digitação da placa, né? Nós temos aqui número de veículos com ar-condicionado. E depois, a gente vai colocar mais uma opção, que é a sair. Vou colocar aqui um entre com a opção.
E agora eu vou ler a opção, né? Até agora nada de diferente do que a gente fez já uma vida toda de programação em Java, né? Agora eu posso dizer, enquanto não for opção 6, ele vai ficar no laço. Se for opção 6, ele vai sair. Vou fazer então um switch para avaliar a opção. E nós temos alguns casos, né? Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, fim do programa, break, ele sai do laço, fazer um default, opção inválida, ele volta, beleza. Essa daqui é a estruturinha, né, básica que a gente sempre monta. Essa estrutura é ótima. Essa estruturinha daqui é excelente para a gente montar um menu. Então, a gente monta o nosso menuzinho para que fique tudo bonitinho, organizado e facilite a nossa vida, né? A gente vai pegar agora e fazer o seguinte: como que eu posso cadastrar veículos de passeio? Se eu criar um veículo, é só um. Eu preciso, na verdade, segundo consta na documentação aqui, cadastrar 10 veículos do tipo passeio. Está aqui, ó. 10 veículos do tipo passeio. O que nós temos de estrutura que consegue armazenar um conjunto de coisas iguais? Sim, arrays. É isso mesmo. Vamos utilizar um vetor. Então, eu vou declarar agora um array do tipo passeio, contendo 10 veículos do tipo passeio, podendo conter 10 veículos do tipo passeio. Opa, digita certo. Só para lembrar, né? Aqui é a declaração de um vetor, de um array. Como que eu declaro um array? Normalmente a gente faz assim. Por exemplo, se for um array de inteiros, int, um vetor, abre e fecha, igual a new. A gente repete a tipagem, int, abre e fecha colchetes, e diz quantos elementos ele vai ter. Tá lá. Eu posso fazer a anotação de array na frente do nome do objeto ou na frente do tipo. Tanto faz. Posso fazer aqui na frente do tipo ou na frente do nome do objeto. Qualquer uma das duas. Então, não tem diferença. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso daqui, eu criei um array com 10 posições. E as 10 posições, elas foram inicializadas, já que é inteiro, com zero. Temos, então, 10 posições com zero. No final, nós teríamos algo mais ou menos assim, né? Nossa array 1, 2, 4, 6, 8, 10. Algo assim.
E quando a gente declara não de um tipo primitivo, mas de um tipo referência, de uma classe, né? Quando eu crio um array baseado em uma classe, o que acontece? Ele cria algo assim, ó. São 10 posições de nulos. 2, 4, 6, 8, 10. Então tem 10 posições de nulos. Aí, ele cria desse jeito. Então, eu tenho 10 posições de nulos. E aí, o que eu preciso fazer? Isso daqui criou exatamente isso. Vou deixar comentado aqui para não precisar criar um vetor, só, né, para a gente ver. E aí eu preciso, em cada uma dessas posições, instanciar um objeto tipo passeio. Então eu preciso falar, em algum momento, alguma coisa semelhante a isso, não igual, semelhante. Passeio no índice zero, que é exatamente esse cara daqui. Ele vai ser igual a um new passeio, abre e fecha parênteses. O que acontece aqui? Estou agora, nesse momento, instanciando um objeto do tipo passeio para a posição zero. Após essa linha, o resultado que nós temos é o seguinte: nós temos algo assim. Aqui dentro, nós temos um objeto do tipo passeio. Antes tinha uma referência nula, agora temos uma referência a um objeto do tipo passeio. E ele ficou alocado aqui. Então, se a gente quiser declarar, por exemplo, mais um outro objeto, passeio, na posição, sei lá, 5, índice 5, igual a new passeio, abre e fecha, nós teremos como resultado, isso continua aqui, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Teremos isso aqui de resultado. Teremos um objeto instanciado na primeira posição e na posição de índice 5, ou seja, na sexta posição. E ele vai preenchendo o array dessa forma. E a gente pode acessar isso aqui tranquilamente. Então, essa é a forma com que a gente vai ter de ir declarando o nosso vetor, declarar o nosso vetor, e dentro de cada posição do nosso vetor, a gente ir declarando, criando, instanciando nossos objetos. Só que aí o que acontece? Aqui a gente está especificando direto qual que é a posição. E se eu usasse uma variável para controlar essa posição e ele ir seguindo ela aqui para frente? Que tal? Então, além de declarar isso, vou deixar aqui em forma de comentário, ó, só para não atrapalhar, né? Eu também vou declarar o carga, né? Carga, ele fala que são um total de 5 veículos do tipo carga. Agora, eu posso armazenar até 10 veículos do tipo passeio e até 5 veículos do tipo carga. Show, né? Fica legal. E aí a gente vai montar essa estrutura. Vamos agora criar uma variável que vai controlar a quantidade de veículos do tipo passeio e uma outra para controlar a quantidade de veículos do tipo carga. Aqui eu vou chamar de quantidade passeio e, e ela vai começar em zero, porque inicialmente não tem nenhuma.
E quantidade, carga, também iniciando ela em zero, porque inicialmente ela não tem nenhuma. Vou dar só um Enter aqui para deixar assim organizadinho para a gente visualizar, né? Tá lá. Quantidade, passeio, quantidade, carga. Joia. Agora que eu tenho minhas estruturas, eu vou vir aqui, ó, no meu menu, opção 1. Caso a opção seja 1, é para cadastrar veículos do tipo passeio. Vamos cadastrar, vamos fazer o cadastro. Vou lá no meu case igual a 1. A última coisa que vai ter dentro dele, né, vai ser aqui o nosso break, para parar. A gente vai fazer aqui um system, out, print, ln, cadastro de veículos de passeio. Vamos lá, cadastro de veículos de passeio. Agora a gente vai começar a ler as características, né? Então eu vou pegar e vou fazer. Que nem a gente tinha montado antes, vou fazer aqui. Passeio tem placa. Então vamos lá, placa. Esse cara aqui vai ser um print. Eu quero ler placa. Para ler placa, eu vou fazer assim. Passeio, passeio, no índice. E aí agora que vem a mágica, ó. Quantidade de passeio. Então, vou colocar aqui, ó, uns espacinhos só para a gente ver. Esse cara daqui vai ser igual a new passeio. Instanciamos. Primeira coisa, eu instanciei. Agora, eu vou ler nessa posição específica, eu vou ler com set placa. E aqui eu posso setar uma placa. Como que a gente vai fazer a leitura? Leia str.nextLine. Ele vai inserir a placa. E aí, por exemplo, vou colocar aqui, não vou colocar todas as características, eu vou colocar apenas as que a gente está fazendo, né? A inicial, que é no final. Isso aqui já dá. Placa. Vou colocar aqui KM inicial. Vai ser com um leia. O KM inicial é inteiro. Então aqui é int. Opa. Aqui que não deveria, né? End, home, Ctrl C, vem cá, end, Ctrl V, muda para KM final. Esse cara aqui, home, end, muda para double. Opa, escrevi com I minúsculo. Aí. E agora, esse cara aqui é o valor do KM. 7 valor do KM rodado. E aí a gente tem. Eu vou colocar agora, cada um vai ter uma mensagem, né? Olha aqui, KM final. Valor do quilômetro. E eu vou adicionar ainda
número de portas, né, que a gente fez. Estou pegando as mesmas características só para ficar pequenininho, não ficar tão grande. E agora, pegar aqui, ó, número de portas. E aí, 7 portas. E a gente vai ler isso aí em formato de inteiro. Terminou este processo, eu vou fazer o seguinte, vou fazer quantidade, passeio, mais. Por que que eu fiz quantidade, passeio, mais? Porque ele vai pegar esse cara daqui e apontar para a próxima posição vazia do array. Então, eu posso cadastrar. Para que a gente já possa visualizar, vamos ver qual que é o item. Item 3, listar todos os veículos. Então, o item 3 vai ser aqui listar todos os veículos. Vou fazer aqui um system.out.print, né? Aqui a gente vai imprimir uma mensagem. Agora eu vou fazer um laço. For alguma coisa para cá. Eu não sei se eu já usei com vocês, mas eu vou colocar um for diferente, que é o for each. O for each, ele é um iterador. Nós temos aqui veículos do tipo passeio. Nós queremos iterar, então a gente precisa ter uma variável antes que seja do tipo passeio para fazer essa iteração. Passeio, vou chamar ele aqui de P, e eu vou mandar imprimir. Aí eu vou fazer aqui a impressão. System.out.println. E eu vou mandar imprimir aqui o P. Beleza? Vou mandar imprimir o P. Então, esse cara faz isso. Imprime tudo de passeio. Compilo. Ok. Olha, não deu erro. Rodo. E olha lá o menuzinho aparecendo. Eu, por enquanto, não tenho nenhum veículo do tipo passeio e nenhum veículo do tipo carga. Vamos ver a lista de veículos. 3. Ele mostrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 null, que é exatamente o que eu falei aqui, ó. Ele tem inicialmente 10 nulos declarados. Tá lá, para a gente ver. Opa. Aqui, 10 nulos declarados. Agora, eu vou adicionar um veículo. Então, eu vou vir aqui, 1. Cadastrar veículo passeio. Entre com a placa. Entrei com uma placa. KM inicial, 100. KM final, 110. Obviamente, para fazer o cálculo fácil. Valor do KM, 10. Número de portas, 2. E olha só que legal, ele cadastrou. Você não viu, né? Ele não deu mensagem, a gente não trabalhou a mensagem ainda, mas ele cadastrou. Quer ver como ele cadastrou? Vou mandar listar. Vamos ver agora no listar veículos, né? 3. Mandei listar. Olha aqui, veículo, e ele mostrou o veículo do tipo passeio. Ele adicionou na primeira posição. Se eu quiser cadastrar um segundo veículo, 1, para cadastrar,
uma placa, KM inicial, KM final, valor do KM, número de portas, tá lá, vamos listar agora. Olha lá, ele mostrou 1, mostrou 2. A gente consegue fazer dessa forma. A gente consegue, então, fazer um cadastro bonitinho dos nossos veículos dentro da nossa locadora. Obviamente, a gente está fazendo um passo por vez, né? Esse cara, ele foi simplesmente a etapa de cadastro. E eu quero discutir algumas coisas sobre essa etapa de cadastro. Quando a gente começou a cadastrar aqui, né? A gente já instanciou. E se eu não quisesse cadastrar? Se eu não quisesse cadastrar, eu teria um problema. Por quê? Porque esse cara já foi registrado. Ele já está criado dentro do meu array. Então, tem algumas técnicas que a gente pode aplicar. Primeira, bebendo alguma coisa quente para aliviar a dor da garganta. Tem que ser assim. Primeira coisa, eu posso verificar se aqui no final, né, eu desejo realmente cadastrar. Então, eu vou verificar aqui. Vou fazer uma pergunta, né? Fazer aqui uma pergunta, só para a gente ver. Vou fazer uma perguntinha aqui. Confirma cadastro? Sim ou não? E aí eu vou ler essa resposta. Só que eu já vou ler dentro de um if aqui para facilitar a minha vida, né? Olha lá. Se leia str.next line. Isso daqui eu vou comparar ponto equals ignore case. Vou comparar com S. Se for sim, confirma cadastro, sim, eu vou fazer isso daqui. Beleza? Se não, eu não vou fazer nada por enquanto. Depois eu vou tratar. Então, se sim, eu vou fazer isso daqui. Compilei, rodei. Olha lá que bonitinho. Agora, olha só. Vou digitar 1 para cadastrar. Ó, 3. Não tem nada, tá vazio. 1 para cadastrar. Placa. KM inicial, KM final, valor do KM. Número de portas, 2. Confirma cadastro? Eu vou colocar aqui não. Não. E eu vou listar agora todos os meus veículos. Ele cadastrou. Por quê? Ele não incrementou. Se eu criar um próximo, ele sobrescreve esse aqui. Olha lá, eu vou criar um próximo. Vou colocar aqui, ó, placa ZZZ-999. A placa aqui é ASD 9282. KM inicial 100, KM final 150, valor do KM tá 10, número de portas vou colocar aqui 4. Confirma? Sim. Lista. Ele sobreescreveu, mas ele ficou registrado lá no vetor. Eu não gostaria que ele ficasse registrado. Como que eu posso remover isso daí? Bem, isso daqui é um objeto. Se eu vier aqui e falar, e caso ele diga não, esse objeto agora passará a não ter mais referência. Ele volta a ser nulo. Eu estou atribuindo nulo. Eu apago a referência de memória que tem.
e ele não incrementou a quantidade de passeio, ele não vai para frente. Vamos testar. Compila, executa, olha lá, 3, tudo vazio, 1 cadastra. Vou maximizar aqui para a gente ver, né? Confirma? Não. Agora, vou mandar listar. Tudo vazio. Ele não armazenou. Então, a gente conseguiu fazer esse ajuste, corrigir isso daí. Ficou legal agora, né? Agora ficou bonitinho. A gente conseguiu fazer esse ajuste. Com o if, eu faço o teste. Se for, eu vou para frente. Se não, eu atribuo nulo. Essa é uma forma. Eu vou fazer uma outra forma para o cadastro do veículo do tipo carga. Só para a gente ver, né? Fazer de uma outra maneira. É bem semelhante às características. Eu vou copiar aqui e depois eu vou modificar. Vou copiar e vou modificar. Tá lá. Copiei e agora eu vou modificar aqui. Esse cara agora eu vou criar da seguinte forma. Eu vou criar aqui. Nem vou criar aqui. Vou criar lá em cima primeiro. Lá em cima primeiro eu vou criar um veículo do tipo carga. Carga C igual a new carga. É um veículo temporário, só para poder usar ele no cadastro. Criei esse C temporário aqui, certo? Ou melhor, para ficar bem claro, né? Para de preguiça. Carga temporário. Criei um veículo de carga temporário. Esse cara eu vou utilizar aqui embaixo. Das veículo tipo carga, ele tem as mesmas características, então aqui eu tenho carga temporária 7 placa, carga temporário KM inicial, carga temporário KM final, carga temporário valor do KM e aqui carga temporário capacidade. Capacidade em toneladas. E aí eu vou usar aqui a técnica, né? Confirma cadastro. Se confirmar cadastro, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer que carga na posição quantidade de carga mais já para depois, não fazer depois para ficar bonitinho. Recebe esse cara. Quantidade de carga. E nesse caso em específico, eu não vou precisar desse else. Ó que bonitinho. Só preciso disso daqui. Então, agora compilando, vamos rodar. Ele tem um problema, viu? Já estou avisando. Mas vamos fazer devagar. Oh, peraí, 6. Só para a gente mudar aqui a conversa. Esse cara agora, eu vou deixar ele comentado, porque eu não quero ficar listando tudo. Então aqui eu vou deixar ele comentado por enquanto. Barra asterisco, asterisco, barra. Deixei comentado. E eu vou imprimir somente veículos do tipo carga. Aqui é um carga. Não posso chamar de... Vou deixar o P aí. C. C eu posso, não chamei de C, chamei... Viu? Valeu. Foi bom ter escrito direito, pelo menos. Para imprimir. Ele vai iterar para imprimir todos, né? Então, compilou, rodou. Agora, se eu mandar listar, ele tem que aparecer 5 null, que é exatamente o tamanho que eu tenho
do meu array de carga. Olha lá, 5 null. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente o tamanho do meu array de carga. Agora eu vou cadastrar um veículo novo. Vou colocar aqui uma placa qualquer. KM inicial, KM final, valor do KM. Opa, eu entrei com 1, né? Número de portas. 0. Cadastro? Não. É 2, perdão. Veículo de carga. Vou colocar lá uma placa. Agora, KM inicial, KM final, valor do KM e a capacidade. Esse cara de 10 toneladas. Confirma cadastro? Vou colocar não. Não. Vou pedir para listar 3. Não colocou dentro do nosso array. Perfeitinho, continuou tudo como nulo. Vou fazer de novo o cadastro, né? Do veículo do tipo carga. 2, uma placa qualquer, KM inicial, KM final, valor do KM, capacidade. Confirma? Sim, confirmo. Vou listar e olha lá que bonitinho. Veículo do tipo carga, lindo, maravilhoso, cadastrado. Aí você olhou, ficou feliz e falou: opa, funcionou. Sim, funcionou. Mas ele não está certo. Ele tem um erro. Deixa eu mostrar o erro para vocês. Eu vou cadastrar agora um segundo veículo do tipo carga. 2 AAA 1111. Sim, vou visualizar. Você falou, opa, cadastrou 2. Sim, cadastrou 2. Calma lá. Olha só o que está acontecendo. Eles estão iguais. Aí o que, que acontece? Por que, que eles estão iguais, né? Vou mostrar aqui. Nós criamos aqui em cima um objeto do tipo carga, que é um veículo do tipo carga, temporário para a gente fazer. Isso é certo fazer? Sim, tá certo, não está errado não. O problema é que quando a gente fez essa declaração, esse veículo, ele teve a modificação dos seus valores, cadê aqui, ó? Modificação dos seus valores, e ele foi atribuído para uma posição do meu array. Para a próxima posição do array, esse mesmo cara está sendo atribuído. A gente está com a mesma referência. Para solucionar isso daí, a gente precisa, cada vez que for cadastrar, instanciar novamente esse objeto temporário. Então, isso daqui não está errado. Ele só está declarado num local que não é muito adequado. Vou tirar ele daqui, tirei ele daqui, e vou passar ele para dentro do nosso switch aqui, ó. Primeira coisinha que ele vai fazer. Ele vai instanciar novamente esse objeto. Então, quando eu rodo novamente o operador new, ele cria uma nova instância do objeto em memória. Então, ele cria uma nova referência. Isso daí cria um novo objeto. A gente começa com tudo novo. Vamos ver esse funcionamento agora. Compilei, rodei. Olha lá. Vou mostrar os nossos veículos. 3. Tudo vazio. Vou cadastrar de carga. Cadastrei um. Olha ele lá. Está cadastrado. Vou cadastrar outro. Segundo.
Cadastra? Sim. Agora vamos listar. 3. Olha agora, ele cadastrou o TTT 777 e o QWE 2827. Cadastrou dois separados. Show, né? Aqui fica bacana, a gente consegue visualizar isso. Uma coisa que a gente pode fazer também, que eu acho muito interessante, é se eu for cadastrar e tiver chego na quantidade máxima, eu tenho que dar uma mensagem informando, olha, capacidade máxima de, de cadastros atingida, né? Como que a gente pode fazer isso daí? A gente pode vir aqui e fazer assim, fazer aqui no passeio, eu vou fazer da seguinte forma, posso fazer if quantidade passeio for igual a passeio, ponto, seu tamanho. Ou seja, ele começa em zero. Quando eu cadastrar 10, ele vai estar em 9, vai vir lá confirmar, vai para 10. Se esses dois forem iguais, nós mandamos a seguinte mensagem, ó. Capacidade máxima atingida. Após isso daí, a gente faz break para ele parar. Então a gente fez um teste antes de começar e damos um break. Beleza. Ele já para ali. Isso daqui eu posso repetir também para cá, para o carga. E eu estou fazendo o carga porque eu sou muito esperto e carga só tem tamanho 5, né? Eu vou reduzir ainda mais para eu poder testar, porque eu não sou lerdo. Aqui, ó. Quantidade de carga, carga, capacidade máxima de cadastro atingida. Então, a gente pode fazer isso. Eu vou colocar agora que o tamanho de carga é igual a 2, porque na hora que eu tentar cadastrar um terceiro, aí vai dar ruim. Compilou, executou, vamos lá, vou cadastrar agora, lá, só para a gente ver tudo vazio, 2, vou colocar aqui uma placa qualquer, sim, vou cadastrar novamente, sim, você vai ver agora que está tudo preenchido, todas as posições estão preenchidas, vou tentar cadastrar 2, e aí ele manda a mensagem, capacidade máxima de cadastro atingida. Eu não posso cadastrar mais. Então a gente tem essa possibilidade daí. Fica bem legal, né? A gente já fez então várias coisinhas bonitinhas no nosso código. A gente viu duas técnicas para a gente fazer o cadastro, né? A gente pode instanciar o objeto no array direto e ir mexendo nele. Depois a gente verifica o que a gente faz, se vai para o próximo ou não. Ou se não, a gente cria um objeto temporário. Mas tem que toda vez reinstanciar, né? Para que ele seja novo. Se for, a gente vai lá, atribui e passa. Se não, a gente não faz nada. A gente simplesmente ignora que fez isso daí. Nossa listagem de veículos está aqui. Eu vou colocar aqui mais um for. E eu quero mudar agora e mostrar aqui uma coisa interessante, ó. Passeio. Ele vai listar os veículos de passeio.
carga e ele vai listar os veículos de carga. Compilei, rodei. Vou mandar listar. Mesmo vazio, ele está mostrando tudo isso. Seria legal se ele não mostrasse tudo, né? Seria legal se, ao cadastrar, ele só mostrasse o que estava cadastrado, né? O que não está cadastrado não precisava mostrar. Mostrei aqui para vocês um for each. Eu vou deixar esse cara aqui, só para ver que é possível, mas nesse caso em específico, quando eu não quero imprimir tudo do meu array, ele não é útil. O for each deixa de ser útil aqui. Essa é uma característica legal quando eu quero imprimir todo o array. Mas quando ele não é dessa forma, eu teria que verificar. Eu tenho duas formas de fazer. Se eu quiser fazer com for each mesmo, eu posso? Pode. Só que olha só. Vou deixar aqui, ó, com for each. O que acontece? Eu tenho que colocar uma condição aqui dentro para ele imprimir. Senão, ele não vai imprimir. Condição, imprime se for o caso, senão, não imprime. O que acontece? Qual que é a condição? Eu tenho que verificar se P, que é o objeto que ele está vendo, se ele não é igual a null. Se ele não for igual a null, ele faz. Qual que é o problema disso daqui? Que ele vai interagir, ele vai iterar todo o array. Se eu tiver, por exemplo, 1000 espaços no meu array e eu tiver um item cadastrado, ele vai imprimir o primeiro e vai testar todos os 999 seguintes. E aí fica ruim. Posso fazer? Posso. Funciona? Funciona muito bem. Outra forma de fazer é não usar o for each, é usar o for convencional. Então, usando o for convencional, a gente poderia fazer isso. Vou montar aqui um forzinho convencional. Então, vamos lá. E aí eu mando imprimir essa instância aqui, né? Vou mandar imprimir ele para a gente ver. Agora vai ser o carga no índice I. Só que se eu faço o tamanho do array, ele está fazendo tudo. E eu não quero fazer isso. Quem que limita o tamanho do array? Quantidade, carga. Aí acabou. Eu imprimo somente naquilo que eu tiver. Olha lá, compilou, rodou, está lá o nosso sisteminha, 3. Ele mostrou lá, lista de veículos, passeio, nenhum, carga, nenhum também. Vou cadastrar um veículo de passeio. Cadastra sim, vamos ver, 3. Ele mostra somente um veículo de passeio. Show! Funcionou, então, com o for each pulando, né? E se eu quiser agora experimentar, por exemplo, o veículo do tipo carga, vamos tentar cadastrar um veículo do tipo carga. Vamos listar. Olha lá, ele cadastra também e mostra belezinha. Só que esse cara daqui, ele tem um ganho de performance, né? E esse ganho de performance é interessante, sim. Então, mostrei a existência do for each. O for each é um for que itera uma listagem, né? Que pode ser um array, uma lista, alguma coisa. E aí ele tem uma característica. Você coloca o array ou a lista aqui na frente, 2 pontos. Esse cara que vem antes é uma variável que vai receber cada uma das ocorrências dele.
tem que ser do mesmo tipo que ele. Se isso daqui fosse inteiro, aqui era int. Se aqui fosse carga, aqui é carga. Se aqui fosse, sei lá, string, aqui é string. Se aqui fosse double, aqui é double. E aí ele funciona muito bem. Dá para fazer essa iteração. Então, tem essa possibilidade. E aí a gente não visualiza os nus da vida. Opcionalmente, eu acho, né, que essa forma, apesar de ser interessante, dá para fazer, ela não ecologicamente, entre aspas, né, ela não é ecologicamente legal, porque ela itera todo o vetor. Eu gasto tempo, né? Eu vou passar por todo mundo. E aí deixa de ser interessante isso daí. Seria legal a gente usar dessa forma. Estou mostrando aqui, deixando para que você veja que pode ser feito assim. Mas em questão de performance, eu recomendaria utilizar desta maneira, porque ele vai iterar apenas o que for necessário. O que não for necessário, ele não passa. Ele simplesmente para e acabou. Então a gente já fez, só para a gente lembrar: cadastrar veículos de passeio, cadastrar veículos de carga, listar todos os veículos. Eu vou pular a consulta e eu vou fazer agora veículos com ar-condicionado. Só que para fazer o veículo com ar-condicionado, a gente precisa que um veículo tenha ar-condicionado. E o nosso cadastro não modifica a característica ar-condicionado. Então, eu vou colocar aqui para que modifique, tá joia? Fazer isso daqui. A gente já tinha número de portas, eu vou fazer com que ele coloque aqui para fazer a leitura. Tá aqui, ó. Ar-condicionado agora, ó. Tem ar, 7, ar-condicionado. E aí eu vou usar aqui um Layer Next Line, só que aí eu vou pegar exatamente igual a isso, ó. Esse cara nos retorna verdadeiro ou falso, né? Então ele vai atribuir verdadeiro ou falso aqui. E aí vai fazer o cadastro bonitinho. Estou deixando aqui só para ver, né? Ficar na mesma linha. Agora eu posso fazer uma listagem aonde eu consiga listar os veículos com ar-condicionado igual a true. Como que a gente vai fazer, né? Nesse caso, infelizmente, a gente não tem escapatória. A gente tem que passar por todos os veículos, porque eu não sei qual previamente tem ou não ar-condicionado. Então, pode ser qualquer um. Vou usar o nosso for each, só para ficar bonitinho, que a gente já usou ele aqui. Eu quero mostrar a utilização, né? É a opção 5. É isso? Opção 5? Opção 5. Opção 5, a gente vai fazer aqui, depois, break, ponto e vírgula, apaga isso daqui, joia, listar veículos, lista veículos com ar. Olha lá, ele é veículos do tipo passeio. Como que a gente pode verificar se um veículo tem ou não ar-condicionado? If p.get ar-condicionado, não é has, né? Has ar-condicionado. Se tem ar-condicionado, a gente vai imprimir esse cara. Se não tem, ele pula. E aí a gente lista todos os veículos com ar-condicionado. Então vamos ver aqui, ó, bem facinho, né? Compilou, rodou.
Agora, olha lá. Vou cadastrar veículos do tipo passeio. Eu errei aqui, eu vou fazer de novo. 10, 20, 10. Tem ar? Sim. Número de portas? 2. Confirma? Sim. Cadastra mais um. Tem ar condicionado? Não. Número de portas? 4. Cadastra? Sim. Vamos ver todos os veículos. Temos 2 veículos, ó, cadastrados. Um tem ar condicionado e o outro não tem. Então ele tem que listar esse aqui, o ASD. Se eu mandar opção 5, listar, e aí eu pulei alguma coisa. Cadê? Java 147. Tá. E aí o que que... passeio foi declarado ali dentro e deixa de existir. Então não é isso. O que está acontecendo aqui? Quando eu tento acessar a propriedade ar-condicionado do for each, no for each de um objeto, e a gente está iterando o array todo, tem momentos que ele está nulo. Então a gente tem o objeto não instanciado. Então a gente não pode ter ele aqui, né? Não instanciado. Então P não igual a null. Quando o P for diferente de null e tiver ar-condicionado, ele imprime. Senão ele pula. Compilou, rodou. Vou cadastrar novamente. Sim. 2 portas. Cadastra sim. Vou colocar outra placa. KM inicial, KM final. O valor do KM. Tem ar-condicionado? Não. Número de portas 4. Sim. Vamos listar. Temos os 2 veículos. 5. Ele mostra somente esse veículo daqui com ar-condicionado. O outro que não tem, ele não exibiu. E aí a gente conseguiu fechar bastante desse exercício, né? Beleza? Vamos aproveitar um momentinho, fazer um intervalinho. A gente dá uma respirada, uma dourada ao sol e a gente volta depois para concluir fazendo essa última etapa dele aqui, que é consultar o valor de locação de um veículo mediante a placa. A gente pesquisar pela placa. Beleza? Então vamos dar uma pausinha. Daqui a pouco a gente vai voltar.